No programa Desenvolve Cidades de hoje, estou recebendo aqui, nos estúdios da TV Alfa em Botucatu, o empresário, empreendedor, visionário, Newton Lozzi, da família dos fundadores do Curtume Pioneiro, em 1899, na cidade de Botucatu. Newton, tudo bem com você? Como vai? Davi, é um prazer estar aqui com seus ouvintes. Agradeço pelo convite e poder estar conversando, falando um pouco da nossa história, contando nosso desenvolvimento. Legal. Newton, eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Que você me conte assim, um pouco, primeiramente, da pessoa, né? Quem é Newton Lozzi, né? Como que você hoje articula os seus negócios, a sua vida pessoal, profissional? A gente sabe, como eu estava falando para vocês, que o Curtume Pioneiro ele foi fundado em 1899, né? É uma empresa, uma instituição que participou praticamente do nascimento do desenvolvimento econômico aqui de Botucatu, né? Então, tive uma curiosidade muito grande em contar para vocês hoje essa história, depois de tudo que eu li do Curtume Pioneiro, e saber de você, Newton. A princípio, quem é o Newton Lozzi, né? Bem, eu sou um sonhador. Eu gosto de sonhar grande. Eu nasci aqui na cidade de Botucatu, uma família, vamos dizer, de classe média, e teve todo o nosso, né, a infância passa com os amigos, alguma coisa, e no momento que eu sempre tive vontade de estudar fora, que eu via os amigos, era, né, quando eu pude, quando eu passei na faculdade, eu lembro que eu recebi o primeiro não na minha vida, que era um momento que nossa empresa, o Curtume, estava passando uma grande dificuldade, e meu pai falou naquele momento, olha, não é a hora, o momento não é de você ir, espera mais um pouco, vamos esperar ver o que vai estar acontecendo, que no momento eu não tenho condição de estar te sustentando. E aí foi que eu falei, não, eu tenho os meus sonhos, eu vou buscar. E eu falei que eu iria, e eu falei, eu vou lá, eu vou trabalhar, eu vou me virar. A única coisa que eu pedi foi uma ajuda da minha avó, que ela pagasse minha faculdade nos primeiros meses. E foi o que aconteceu. Aí eu fui para Campinas, fiz a faculdade, logo no início já comecei a trabalhar, trabalhei no Banco do Brasil, depois eu trabalhei numa multinacional, Carburuno. Isso foi me ajudando ao meu desenvolvimento. E depois de 4 anos, né, fazia alguns fretes com o meu carro, colocava gente no meu carro, cobrava o preço da passagem. Então, isso aí acabou me ajudando. E quando eu voltei para Botucatu, a empresa que estava passando por uma dificuldade grande, na época que eu cheguei, ela entrou em concordata, que era um momento que ela pediu uma recuperação. Que ano que era, Nilson? Isso aí foi em 89, tá. 89, se eu não me engano, que ela pediu concordata. Eu me formei em 90, 91, ali nessa época. Então, quando eu voltei, assim, o sonho sempre foi, né? O que você vai fazer? Eu vou trabalhar no Curtume, até por causa dos pais. Só que, aquele momento, a empresa estava, vamos dizer, quebrada. E quando eu voltei, eu iniciei a empresa não do zero, eu comecei do menos 20. Então, já não tinha empregado, já tinha mandado todo mundo embora. Sim. Então, a gente começou ali a trabalhar, eu, meu pai, a minha mãe, que até então não trabalhava, começou a trabalhar com a gente. Então, muitas vezes eu trabalhei na produção, meu pai trabalhou na produção. Então, assim, foi um reinício. E aquilo foi uma escola muito grande, porque você não tinha dinheiro, não tinha, né? Mas você tinha sonhos que iria dar certo. E durante muito tempo eu fui trabalhando, fui negociando, fui trabalhando. E uma recuperação hoje de uma empresa, ela não se faz em 1 ano, 2 anos. São anos e anos e anos de luta. Então, eu passei um processo muito, muito duro. Mas aquilo também me fortaleceu de uma certa forma. E mais para frente, eu confesso que eu tive um sucesso na empresa. Nós importamos máquinas, trabalhamos e fiz um parque novo. Aquela época a gente era mais jovem, então assim estava vivendo um momento de sair, de festas, uns amigos fora, tudo, e estava vivendo um momento bom. E naquele momento também eu tive que experimentar uma dificuldade
na minha gestão, com as minhas falhas, com meus defeitos, com os meus erros e acertos, e eu passei uma dificuldade muito grande. E ali começou uma nova história, com eu sabendo que era eu que tinha feito todo esse problema. E tive que passar um processo tão duro quanto aquele momento. E entrando um pouco na minha história, foi um momento que eu estava num momento espiritual muito ruim, que eu não... E naquela época eu vi que eu necessitava de alguma coisa. Eu precisava de uma busca, eu não estava satisfeito. E foi aquele momento que eu comecei a caminhar, que eu fui numa igreja, fui numa outra, até que eu me encontrei em uma igreja e comecei uma caminhada que hoje, essa caminhada faz parte da minha história. Eu sempre falo, a empresa, a questão espiritual, a questão igreja, hoje eu como missionário, e a partir daquele momento, aquilo me deu uma força muito grande, que eu tinha quem me apegar. Porque quando você é gestor, você é empreendedor, muitas vezes você não tem com quem conversar, com quem você desabafar. Meus pais eram mais velhos, então eu não queria passar muito as dificuldades. A cadeira do gestor ela é muito isolada, né? Você fica muito isolado e muito, né? A gente brinca, né? Essa cadeira da gestão, né? De uma diretoria, de uma presidência, ela acaba te deixando meio isolado, é a palavra, né? E aí você acaba não tendo com quem buscar. Foi um período assim, de reflexão, de aprendizado, de deserto, né? E no deserto você aprende, né? Jesus aprendeu no deserto, sim. Então a gente aprende. E hoje reconquistamos, né, a confiança dos fornecedores, pagamos todo mundo, novamente fizemos grandes investimentos ali e até aqui Deus tem nos ajudado. Estamos fortes lá com mais um ano aí. Legal. Naquela época, Newton, você lembra assim, como era o cenário, né, o arranjo econômico de Botucatu? Como se comportava? Qual eram as vocações da cidade? Tinha a empresa de vocês, da família, obviamente, mas o momento macro do Brasil, era crise, não era? Você se lembra disso ali no começo dos anos 90? Nós passamos por várias moedas. Eu lembro ali quando eu era... meu pai sempre fez que eu trabalhasse no Curtume. Então, nas minhas férias, eu ia lá na empresa, meio a contragosto, vou ser sincero, que eu vi meus amigos andando de bicicleta, tudo, e eu tinha que ir lá. E também não fazia grandes coisas, eu organizava documentos, às vezes eu ia no banco, alguma coisa. Então, eu lembro o seguinte, que eram aquelas máquinas de telex, que você recebia pedidos por telex, e a gente lembra que é o seguinte, na época do cruzado, alguma coisa, um dos problemas financeiros que foi, porque você vendia por um preço, e aquela giro inflacionário, a hora que você ia entregar o pedido, você estava com um preço menor, você estava até vendendo. Então, foi Então, eu lembro muito bem dessa moeda, depois do Fernando Henrique Cardoso, quando veio o Plano Real, que foi também um susto, né? Aquele... Não, o Collor que congelou, né? Mas o Plano Real foi uma coisa, para os brasileiros, foi uma coisa que o pessoal nasceu na inflação, nesse coisa, de repente uma estabilidade eu acho que foi um ganho muito grande, né, para o Brasil. Acho que foi uma parte da história. O que eu achei curioso, Newton, né, que você está me contando para a gente, aí, para os telespectadores, é que você viveu um momento lá na empresa do que a gente chama hoje de redução, de downsizing. E antigamente a gente não tinha as ferramentas que a gente tinha hoje, né? Você comentou agora do Telex, né? Eu imagino também a dificuldade de você reestruturar um negócio, né, dentro de uma cidade. Aquela época era uma cidade mais reduzida, né? Botucatu era até um pouco menor do que é hoje, e mesmo com clientes fora, né, exportando, enfim. Mas a gente não tinha as ferramentas naquela época que a gente tem hoje para fazer uma redução, né? Para pagamento de renegociação, dívidas, etc. Então, eu imagino, você me contando aqui, imagino que foi um desafio gigantesco, né? As informações eram poucas. Eu me lembro aquele tempo, Botucatu não tinha grandes indústrias, não tinha um parque hoje maravilhoso que nós temos hoje. Então, a dificuldade era grande de conversar, de consultar. Ali eu lembro a questão das casas, todas as casas eram as casas mais antigas, né? As construções eram mais modestas. Eu lembro que eu morava
quando na infância, descendo ali a Caixa Econômica Federal, uma casa bem simples. Sim. Depois eu mudei aqui para Cardoso. Eu lembro quando nós compramos um fax, nossa, todo mundo olhando para o fax, Ia mandar fax. o computador, chegar à internet, né? Então era muito mais lento do que, né, os processos hoje são muito. Então foi interessante passar por esse processo. Legal, Newton. E aí uma dúvida minha é assim, eu queria que você falasse um pouquinho como era, né, o negócio de curtume, né, de couro, como ele era e como ele é hoje, e se mantém algumas características do passado ou se o mercado mudou completamente. Olha, o que eu posso dizer hoje é uma nova indústria. O meu pai, eu lembro quando ele chegava em casa à tarde, depois de um trabalho, ele chegava e eu lembro que a camisa cheirava assim, o couro cheiro de couro, de produto químico. Sim. E você ia na fábrica, eram uns tanques, né, enterrados no chão, que você colocava os produtos e o couro vinha e ficava a tempo. Você pegava, passava. Até antes, às vezes, o descarne do couro não era na faca. As máquinas eram complicadíssimas. Nós comprávamos uma máquina daqui do Milanese, né, que foi uma das indústrias mais antigas de Botucatu também. Sim. Mas hoje, se comparado às máquinas com o que a gente tem hoje, produtividade, assim, eu cheguei a ter mais de 100, quase 200 pessoas daquela época, né? Hoje, a produção eu faço com uma quantidade bem mais limitada. Então, assim, eu posso dizer, quando eu entrei, formado que eu entrei aqui, a única coisa que sobrou da minha empresa foi o escritório e uma parte do salão. O resto foi tudo derrubado, foi feito um curtume em cima do outro. Tá. E até assim, para você ter uma ideia, naquela época, o curtume era o pé direito, tudo aquelas telhas ainda antigas, sabe? Sim. Tudo baixo, tudo, né? Então, assim, mudou muito. Mudou para melhor, graças a Deus. Legal. Hoje a gente está conversando com o Newton Lozzi, que é de uma empresa aqui, de uma instituição pioneira, o nome já diz, aqui em Botucatu, fundada em 1899, da família dele. Está contando um pouquinho sobre o mercado de couro, né? E das características que existiam aqui na época em Botucatu, há uns 20, 30 anos atrás. Newton, e uma curiosidade minha também com relação à instituição, à empresa, as famílias, eu estava lendo no release que você me mandou, as famílias que... esse curtume, ele foi de algumas famílias ou foi só da sua família? Não, foi de algumas famílias no início. Ah, legal. Foi. E assim, o curtume, que a história da minha família no couro não iniciou exatamente nesse curtume. Iniciou com a vinda do meu bisavô, que veio da Itália, de navio, era uma criança. E ele iniciou aqui em Botucatu, veio com uma mão na frente e outra atrás, casou aqui, né, teve filhos, ali que começou a história da família Lozzi em Botucatu. E ele teve fábrica de fósforo, ele tem uma história dele que é o seguinte, quando ele importou máquinas para fazer essa fábrica de fósforo, e ele mandava as cartas para os fabricantes, depois de 3 meses vinha a resposta. Então, assim, para você montar uma coisa, demorava anos para você importar um fabricante. E a fábrica dele era hoje onde é o antigo Tabajara. Legal. Era ali a fábrica. Também teve dificuldade, você vê a história que ele teve, né, quebrou, começou de novo. Aí, como ele teve muitos filhos, ele montou o curtume Bela Vista, que hoje é lá acho que na Vila Maria, onde tem um estacionamento grande da prefeitura, onde para o ônibus. Ali foram todos os filhos. E ali começou a história, só que eram muitos filhos, e o meu avô comprou esse curtume, e ali passaram famílias com nomes conhecidos, né, da cidade hoje, que é nome de rua, Malatraz e alguns outros aí. Legal. A gente pode, acho que, afirmar com certeza que a história, né, do curtume pioneiro, ela também está junto com a história do crescimento de Botucatu, né? Com certeza. Com certeza, acho que isso é um fato, né? O curtume pioneiro foi a primeira empresa do Fiesp aqui em Botucatu. Ah, que legal. Foi a primeira empresa
associada do FIES. Legal. Do CIESP, né? Desculpa. Legal. Hoje a gente está conversando aqui com o Newton Lozzi, do Curtume Pioneiro. Vamos fazer um intervalinho rápido, a gente volta já. Estamos de volta hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Alfa o Newton Lozzi, do Curtume Pioneiro aqui de Botucatu. E, Newton, queria fazer uma pergunta para você. Sempre que aqui os convidados, a gente também, o programa, ele tenta abordar a questão do desenvolvimento das empresas, desenvolvimento econômico, com a importância desse cenário com a gestão pública. E eu estava lendo também aqui no seu texto a questão que o Curtume tem uma parceria com a Sabesp relacionado ao tratamento dos dejetos, né, do que é jogado, descartado, né, vamos dizer assim. E queria que você falasse um pouquinho também desse projeto. Tá. Nós, o Curtume Pioneiro, nós somos responsáveis em relação ao meio ambiente. Preocupados porque isso é também uma questão de sobrevivência. E hoje nós temos alguns clientes nossos nos pedem, né, estamos buscando agora uma certificação internacional que chama LWG, que vem as pessoas da Espanha e fazem um relatório da sua empresa. Sim. E você tem uma classificação lá, prata, ouro ou bronze. Com essa pontuação você tem acesso ao mercado externo. A pessoa fala, olha, a empresa Curtume tem o certificado, ele pode comprar aqui e está tudo certo. Então, assim, já teve algumas reuniões, já teve visitas aqui, então a gente startou esse processo. Legal. Então, assim, hoje todo o nosso processo a gente é fiscalizado pela CETESB, né? Nós temos todas as licenças, os acompanhamentos. Algum descarte em aterro também, a gente tem o CADRE, tem todo um processo, e tem o processo do tratamento de água. O nosso couro é um couro vegetal, então a gente trabalha com produtos naturais, que é muito mais... não prejudica tanto o meio ambiente. Vamos dizer, o nosso couro, depois de pronto, se você jogar ele fora, depois de um tempo ele desaparece. Então, sim, isso aí é um grande ganho. E nós investimos, sempre cuidamos do nosso tratamento de água, e nós investimos agora, no momento, está chegando mais alguns equipamentos, uma grande estação de tratamento de efluente, mudando todo o processo antigo. Então, é feito todo esse tratamento, deixa a água num padrão bom, mas, assim, para não ter qualquer dúvida de que possa estar fazendo alguma coisa errada, você tem um rio ali do lado. Sim. Tá? Então, existe o emissário. Sim. O emissário que essa água tratada, ela vai no emissário da Sabesp, né, direto para eles, e foi feita uma análise, está tudo certo. Sim, né? Sim. Então, para nós é uma tranquilidade, uma transparência
Que legal. do processo. Legal, muito bom. E você falou dos clientes, Newton. Hoje, quem recebeu, né, antigamente, quem recebe produtos do Curtume hoje? Acho que tem grandes clientes, né, que já produziram com a matéria-prima de vocês. Né? Nós estamos vindo de vários processos de se reinventar. Porque o que era no passado mudou bastante coisa, dentro da maquinário, os produtos químicos e os processos. E durante esse período passou, com certeza, né? Nós temos ainda no passado grandes clientes, às vezes algumas marcas que eu lembro da Sândalo, Samelo, hoje essas marcas nem existem. Eu lembro que nós fizemos a Samelo era cliente nossa, e nós fornecemos o couro foi feito um sapato, e esse sapato foi usado para os jogadores da seleção brasileira que ganhou, acho que foi não sei se foi o trio ou tetra campeonato, então nós usamos, até tem uma foto ainda desse aí. E os clientes mudaram bastante, às vezes grandes clientes que tinha não acabou mais, então hoje nós estamos bem diversificados. Nós temos sola para sapato, nós temos material para cinto, a parte de selaria é bastante forte aqui no Brasil e fora também, que é a parte country, né? Cinto, bota, né? Celas, é um mercado que em algumas cidades acho que é o principal mercado. E hoje nós temos parceiro que nós mandamos o nosso couro, companhias que recebem o nosso couro, analisam, aprovam, e na hora do cliente, uma fabricante de sapato querer exportar o sapato, ele fala, olha, você tem que usar essa sola que é aprovada, ela tem todos os laudos, questão do meio ambiente. Então, às vezes, ele tem que comprar a sola nossa, faz o sapato e a gente está nos pés aí de muita gente aí no mundo inteiro. Aí. Legal, muito bom. Interessante que muitos produtos, né? E o Milton estava me contando aqui em off que até nos anos 80, anos 90, a Gucci usou couro aqui, produzido aqui em Botucatu. Né? E Newton, uma pergunta também assim, com relação a essas andanças, né, que você faz pelo mundo, a questão do Newton mesmo, essa expansão pessoal que você se encontrou, como você disse aí no começo do programa, o que você enxerga com relação também pelo carinho aqui pela cidade de Botucatu e o que você vê no mundo, né? O que a gente poderia, em termos de desenvolvimento, de perímetro urbano, de cidade, né? Eu sei que você já passou aí por mais de 180 países. O que você traria assim, para a gente assim, de curiosidade ou do que você pensa também aqui para... Comparativamente, depende com o que você vai comparar. Tá? Se você comparar com países da África, alguns países aí, né, com certeza o salto nosso seria de primeiro mundo para a coisa. Agora, claro que existem países muito mais competitivos, muito mais que têm uma história, um tempo muito maior eu creio que de aprendizado, né, e chegaram num ponto, né, de civilidade, que eu consigo enxergar lá fora, que às vezes é muito maior, até às vezes de educação, de entendimento. Botucatu, assim, eu acho que é uma cidade que está num desenvolvimento. Eu amo essa cidade, eu gosto de voltar para cá. Assim, é claro que você pode trazer algumas ideias de fora, né? O pessoal, a mobilidade, você vê países que você não vê carros, vê muito pouco carros. Você ter carro já você pega a cidade de Singapura, você para ter um carro, eu estava vendo lá os preços, você tem que pagar um outro carro durante um ano, né? Então forçando as pessoas. E muitas vezes as pessoas não usam essa mobilidade porque é precário. Então, eu acho que esse ponto seria bem interessante aí. E acho até também que a gente tem um outro comparativo, né? E o comparativo também de como estamos à frente de outros lugares, né? Pelos lugares que você passa, talvez alguns lugares mais inóspitos, né? Desfavorecidos. E a gente também enxerga que a gente está num bom lugar, né? Desenvolvido, temos tratamento, saneamento. Sim. Né?
Olha, eu diria aí que a gente está do meio para frente, bem Sim. mais, né? Legal. Tem, claro que alguns lá na ponta, né? Pegar Alemanha, pegar né, Estados Unidos, alguma coisa, realmente não dá para... Legal. E Newton, e com relação à empresa, né, com relação ao desenvolvimento local aqui, vocês têm algum projeto, algum plano de expansão, enfim, ou mais a nível de estado, ou... Nós temos metas, objetivos, né, que a gente sempre tá buscando. Nós pretendemos ter mais uma unidade fora de Botucatu, breve, para fazer ou uma parte do processo e talvez trazer para cá para terminar. Então, nós estamos estudando a viabilidade de ter mais uma empresa fora. Estamos fazer um investimento nessa área, porque assim nós fomos crescendo, estamos trocando máquinas, colocando as estufas para cima e assim a gente é meio limitado dentro do nosso espaço que está praticamente dentro da cidade. Da planta, né, de vocês. Legal. E Newton, a questão do projeto que você estava falando, missionário, no começo da nossa entrevista aqui hoje, ele permeia assim, quais áreas? Assim? Queria que você contasse um pouco para a gente, se é só o lado espiritual ou não, se tem um trabalho, se tem expansão de outras frentes, né, que você atua. Tá. Para nós entendermos um pouco esse processo, assim, eu estou na igreja Brasil para Cristo. Tá? É uma igreja que aqui em Botucatu ela está há 65 anos. Tá. Mas ela foi fundada um pouco antes, ou talvez seja 50 anos, foi fundada em 65. Desculpe não saber a data. E essa igreja se expandiu pelo Brasil. Hoje somos mais de 2.000 templos pelo Brasil. E em 91 começou a Missão Desafio, que era fomentar o ID, que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós montamos os dirigentes lá, né, montaram e começaram, e ali começou o primeiro missionário aqui na Bolívia. Isso aí foi crescendo, né, e eu comecei a fazer a apresentação de missões, fui convidado e eu não entendia muito de missões, vou ser sincero. O pastor falou, não, você vai cuidar agora de missões. Não. Eu falei, então, se eu vou cuidar, eu tenho que aprender. E como eu já viajava, já fazia tudo, eu falei, eu preciso viajar com os missionários, para ver como é que é o campo, como é que faz. Então, eu já gostava de viajar e eu tive a oportunidade de estar em alguns países da África, fazer umas viagens assim impressionantes porque assim não é só levar a palavra, construir igreja. Então, vários projetos sociais, como o Dai-lhe Voz de Comer, hoje são mais de 5.000 crianças na África todos os dias que ganham um pãozinho, um suquinho, que para nós não é nada, mas para eles é um significado. Parquinho, escola. Então, assim, tem um projeto. E o investimento nesse projeto, assim, a nossa empresa investe. Sim, não tem retorno. Isso cresceu de uma tal forma que hoje nós estamos em 35 países e com mais de 120 igrejas pelo mundo. Então, assim, tem um amplo... para você explorar ainda, para me visitar, para me conhecer. E eu comecei a amar isso, porque quando a sua missão de vida envolve pessoas, ajudar pessoas, tudo fica melhor, gratificante, fica gratificante. Né? Newton, e uma coisa muito comum aos empresários e gestores, né? Esporte. Se você pedala, você tem uma prática que eu estou sabendo. O que isso te traz de benefício aí no seu dia a dia? Eu sempre gosto de falar o seguinte, a vida tem que ter uns pilares, né? O espiritual, né? A família e a questão do físico, né? O emocional, tudo. E eu sim, sempre gostei de bicicleta, sempre lutei judô, fui quase até a faixa preta e sempre estava buscando. Depois entrei no squash e sempre fui muito competitivo, sempre gostei. E aí chega uma época... né, eu falei, não, vamos parar com futebol, com coisa que está se machucando demais. Eu falei, vamos fazer um esporte mais tranquilo. Aí eu voltei no pedal.
E isso aí cresceu muito aqui no Brasil, o pessoal que pedala, bicicleta, sim, aqui em Botucatu, com a vida do nosso querido Mário Roma, aí deu um boom não só em Botucatu, como nacionalmente. Sim. Você vê, antes não tinha prova, hoje provas, você tem prova hoje de tudo quanto é lado, vários organizadores. E eu aí comecei a ficar um pouco mais profissional, você começa a pegar treinador, começa a ter planilha, começa, né? E isso me ajuda sim, no dia a dia, como empresário, como né, em tudo, disposição. Então, e hoje é um treinamento forte aí. Legal, legal. Pessoal, hoje a gente está recebendo aqui o Newton Lozzi, de uma empresa pioneira aqui em Botucatu, o nome já diz, né, desde 1899, da família. Newton contou um pouquinho para a gente de como era o cenário do desenvolvimento econômico naquela época, em Botucatu, das dificuldades que ele teve para conduzir um processo de modernização, de reestruturação, naquela época sem ferramentas que a gente tem hoje, né? Caixa, num período totalmente turbulento do país, macroeconômico, que a gente vivia troca de moedas, inflação. Uma história muito rica do Newton hoje aqui. Um pouquinho também do empresário, da pessoa Newton, missionário, atleta. Um papo muito legal. E eu queria deixar com o microfone aberto, se você quiser deixar uma mensagem para os telespectadores aí da TV Alfa. Fique à vontade, já vamos aí encerrando o nosso programa hoje. Aos ouvintes, né, os telespectadores, né, que estão vendo esse programa, o que eu posso dizer é o seguinte: não deixe de sonhar, não deixe de acreditar, não importa qual seja o momento seu, creia que você pode fazer melhor. Eu fui um exemplo disso, de batalha, continuo batalhando, é uma batalha por mês, e tem que deixar uma mensagem também espiritual, que Deus, Jesus, mudou a minha vida. E também pode mudar a sua. Basta você querer e dar o primeiro passo. Muito bom. Newton, obrigado pelo papo hoje. Obrigado a você, Davi. Foi um prazer estar com vocês aqui. Voltamos na quinta-feira que vem. Muito obrigado e até logo.